Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja bem-vindo. No início de 1946, na região hoje conhecida como Cisjordânia, um grupo de adolescentes beduínos cuidava das suas ovelhas e cabras perto do antigo assentamento de Qumran. Para passar o tempo, por mais monótono que fosse, eles jogaram as pedras que encontraram espalhadas pelo terreno acidentado do deserto. Quando uma dessas pedras foi jogada na extensão escura de uma caverna, os adolescentes ficaram surpresos ao ouvir um barulho alto e estridente ecoando de dentro. Explorando, encontraram uma coleção de grandes potes de barro, um dos quais estava quebrado. Embora não soubessem naquele momento, esses adolescentes fizeram uma descoberta histórica. Dentro dos potes havia uma série de pergaminhos antigos. Nos anos que se seguiram a esta descoberta, arqueólogos, historiadores e caçadores de tesouros encontrariam fragmentos adicionais de pergaminhos em 10 outras cavernas na área, cuja composição formava cerca de 800 a 900 manuscritos, conhecidos coletivamente como Manuscritos do Mar Morto. Entre esses manuscritos, havia grandes porções de um misterioso texto religioso não canônico, que há muito havia sido esquecido. Foi chamado de Livro de Enoque. Eu me chamo Hélio Tavares, e esse é o nosso canal de mistérios. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal, deixando o sino ativado para todos os vídeos? Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Deixe a sua imaginação funcionar com um comentário abaixo. Em sua totalidade, o livro de Enoque é composto de 5 livros. O livro dos vigilantes, livro das parábolas, o livro astronômico, as visões dos sonhos e as epístolas de Enoque, contendo cerca de 100 capítulos. Esses capítulos contam a história do 7º patriarca, do livro do Gênesis. Enoque, pai de Matusalém e avô de Noé, o mesmo Noé da história bíblica da Arca de Noé. No entanto, esta não foi a história bíblica da Arca de Noé. Na verdade, o livro de Enoque fornece um relato totalmente diferente dos eventos que levaram ao grande dilúvio da época de Noé. Ou seja, uma história doutrinária completamente diferente. A história do livro de Enoque conta a história dos vigilantes, explicados em termos bíblicos como anjos caídos, enviados à Terra para vigiar os humanos em algum momento indefinido e antigo. Infelizmente, longe de apenas observarem os humanos, estes vigilantes apaixonaram-se pelas mulheres humanas e, em pouco tempo, começaram a envolver-se em atos sexuais depravados com elas. O livro de Enoque fala das crianças nascidas através deste cruzamento entre vigilantes e humanos, chamados de Nefilim. E esses foram descritos, gigantes e selvagens que ameaçaram e saquearam a humanidade. Ou dito de outra forma, gigantes sobrenaturais devoradores de homens. Irritados com o que os vigilantes fizeram, aqueles descritos como deuses os acorrentaram em uma prisão subterrânea nas profundezas da terra. Enoque se tornou o intermediário entre os deuses e os vigilantes aprisionados. O livro descreve as viagens de Enoque entre o céu e a terra no seu papel de intermediário. Como ele voou com os anjos e viu os rios e as montanhas e os confins da terra do alto. No entanto, apesar da intervenção de Enoque, os deuses decidiram que a atrocidade em que a terra se tornara deveria ser punida. Claro, a punição seria uma grande inundação. Esta inundação destruiria os Nefilim e cimentaria os vigilantes em sua prisão. Antes, porém, Enoque seria levado para o céu numa carruagem de fogo. Curiosamente, o livro do Gênesis, que fala do grande dilúvio nas tradições abraâmicas, faz referência aos Nefilins no capítulo 6, descrevendo heróis que existiram na antiguidade, guerreiros de renome. Este não é o único lugar no cânon bíblico onde os Nefilim aparecem. Em Números capítulo 13, versículos 32 e 33, os israelitas visitam uma terra habitada por Nefilins, que são tão grandes que fazem os israelitas parecerem gafanhotos. Se é claro que muitas coisas na Bíblia são vistas nos tempos modernos como alegóricas. Isto é, mais mitos filosóficos do que registros históricos. Existem evidências arqueológicas de um grande dilúvio no passado da Terra. Um dilúvio, aliás, também mencionado em inúmeras tradições religiosas e culturais em todo o mundo. Se seres como os gigantes Nefilim realmente existissem, certamente haveria evidências semelhantes. E se houver, por que o livro de Enoque foi censurado na Bíblia?
Para responder a isto, devemos voltar aos primeiros séculos após a morte de Jesus Cristo. Longe do cânone rígido de 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, que hoje conhecemos como Bíblia, originalmente havia numerosos evangelhos e textos religiosos que compunham o amplo espectro da tradição cristã. À medida que a religião cristã crescia após a morte de Jesus, a florescente igreja cristã precisava de saber quais os textos que deveriam ser lidos e seguidos, que ensinamentos deveriam ser aplicados, que textos seriam considerados aceitáveis e divinamente inspirados. A igreja precisava, a partir da diversidade, criar uniformidade. Eles precisavam de um cânone oficial. Desvendando os segredos de Arcaim. Arcaim é um antigo assentamento localizado no sul dos Urais, conhecido por suas paredes circulares de pedra e layout único. Descoberto em 1987, acredita-se que o local tenha entre 4.000 e 5.000 anos e cobre uma área de 67 mil metros quadrados. O povoado, que lembra uma aldeia fortificada, é constituído por duas grandes muralhas circulares de pedra, separadas por uma rua e uma praça comunitária central. Associado à cultura sintasta, Arcaim oferece um vislumbre dos avanços arquitetônicos e tecnológicos da cultura pré-histórica, que prosperou na região. Apesar das controversas associações com o símbolo da suástica e a raça ariana, a ciência dominante não valida estas afirmações. Em vez disso, a importância de Arcaim reside na sua precisão na observação astronômica, superando até mesmo a de Stonehenge. O layout do local oferece um maior número de eventos observáveis em comparação com Stonehenge, indicando um alto nível de conhecimento e sofisticação entre os habitantes pré-históricos. O Observatório Astronômico de Arcaim, com sua capacidade avançada de observar 18 fenômenos astronômicos usando 30 elementos, destaca a notável experiência da cultura antiga. O estilo de Arcaim. O layout do Arcaim é uma de suas características mais intrigantes. Vistas de cima, as paredes circulares e a praça central lembram uma suástica, símbolo de vida e eternidade. Este design único fez com que o local fosse referido como Cidade da Suástica ou Cidade da Mandala, aumentando o seu significado místico. No entanto, é importante notar que o símbolo da suástica tem significados diferentes em várias culturas e não deve ser associado apenas a conotações negativas. Significado astronômico. O significado astronômico de Arcaim não pode ser subestimado. O local oferece observações de uma ampla gama de eventos celestes, demonstrando uma compreensão avançada dos fenômenos astronômicos. Com sua precisão e exatidão nas observações, Arcaim supera as capacidades de Stonehenge, posicionando-o como um importante centro de estudos astronômicos nos tempos antigos. Isto destaca o profundo conhecimento e experiência da comunidade pré-histórica que habitava o local. Escavações arqueológicas. Desde a sua redescoberta em 1987, Arcaim tem sido objeto de extensas escavações arqueológicas. Estas escavações revelaram artefatos valiosos, incluindo cerâmica coberta de suásticas, oferecendo informações sobre a cultura e o simbolismo dos antigos habitantes. Os restos do local fornecem evidências de uma civilização avançada que floresceu no sul dos Urais, contribuindo para a nossa compreensão da história humana primitiva.